amor, tolerância, empatia, compaixão, é um amor em ação. Que Jesus nos abençoe. A reflexão hoje promete, viu? Eu me preparei muito para isso. E nós vamos fazer a nossa prece. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, eu venho te pedir paz, sabedoria e força. Eu quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, justo, prudente. Eu quero ver além das aparências os teus filhos, como tu mesmo os vês, e assim não vês senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda maldade, guarde a minha alma de toda calúnia, que só de bênçãos viva o meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, Pai, que todos que se achegarem a mim sintam a sua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Essa prece deve permanecer em nós durante todo o dia. Isso é muito importante para todos nós ter esse sentimento em relação aos outros seres humanos. É para isso que a gente estuda, participa das reflexões, não é? Para que esse aprendizado nos acorde para o bem-estar nosso e do próximo. Então, bom dia a todos vocês que entraram aí durante a prece, porque hoje nós vamos falar do capítulo 17, Sede Perfeitos. Eu peguei a lição Os Bons Espíritas, mas o Kardec está complementando com essa lição dos bons espíritas o homem de bem, as qualidades do homem de bem. Como nós vamos tratar de tantas delas, eu vou passar por cima do homem de bem, né? É aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Tem fé na bondade, na justiça e tem fé na sabedoria divina. Também tem fé no futuro. Sabe que todas as dores, decepções são provas ou expiações, né? O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. E ele encontra satisfação em fazer o bem. Ele é bom, humano e benevolente para com todos. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia. Ele é bom, respeita nos outros as convicções sinceras, não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. O homem de bem, é desse homem de bem que o Kardec vai dizer que bons espíritas. Então ele vai falar das nossas qualidades e daquelas que a gente ainda tem que se esforçar para conseguir, né? Mas ele vai falar também do que é o Espiritismo. E ele começa falando: o Espiritismo, bem compreendido e bem sentido, leva o homem a essas qualidades do homem de bem, né? Porque essas qualidades citadas aqui caracterizam o verdadeiro espírita como um verdadeiro cristão, porque é a mesma coisa. Todos nós somos cristãos. Então, não há nenhuma nova regra social, não tem uma ordem moral nova, mas a gente vai ter uma facilidade maior da compreensão e da prática da moral de Jesus. E isso vai nos trazendo uma fé inabalável e esclarecida, Kardec fala, para aqueles que duvidam, para aqueles que vacilam na fé. Porque ele diz que muitos acreditam nas manifestações espíritas, mas não compreendem o alcance moral, as consequências que isso traz para a humanidade, não é? E quando
entende um pouco, não aplica a si mesmo. E o Kardec faz uma reflexão. É falta de clareza da doutrina? E ele complementa, não, a clareza é sua própria essência. A força da doutrina é essa clareza, porque ela nos fala a inteligência. Ela não é misteriosa, e nós que somos espíritas, nós não estamos de posse de nenhum segredo, porque todos os que chegam têm acesso à moral do Cristo, tem esse esclarecimento e essa clareza para meditar, para entender, para compreender, para apreender. É isso? Então, ele vai continuar a reflexão. Então, para compreender o Espiritismo, nós precisamos de uma inteligência fora do comum? E ele responde, não. Há homens de reconhecida capacidade que não compreende. E ao passo que inteligência simples, mal saída da juventude, da adolescência, apreende com uma admirável exatidão nos seus mais delicados detalhes. A gente tem que ter isso muito claro no nosso coração. Mas ele diz que a parte essencial da doutrina exige um certo grau de sensibilidade. Ele está dizendo que exige a maturidade do senso moral. E essa maturidade corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Nós chegamos com muitas dúvidas e elas são esclarecidas. E ele analisa isso. Algumas pessoas, os laços da matéria ainda são muito fortes. O espírito, é difícil para a gente sair da ilusão da matéria. Essa exige uma certa compreensão nossa. Algumas pessoas é como um nevoeiro que impede ela a visão do infinito. E a gente vai em frente porque ele fala assim, eles veem apenas um raio de luz. Não é? E isso é insuficiente para orientar, para lhe dar uma vontade determinada. Eles se prendem mais aos fenômenos do que à moral. A moral parece para alguns seres humanos monótona, né? Então, alguns ainda pedem para os espíritos que querem ter acesso de imediato aos novos mistérios, mas não perguntam a si mesmos, nós somos dignos de penetrar nas vontades e mistérios do Criador? Então, Kardec define, são os espíritas imperfeitos, porque se recuam diante da obrigação de se reformarem. Mas, com Deus sempre há esse mas, porque é Ele que, em primeira instância, está falando ao nosso coração. O Kardec fala, a aceitação dos princípios da doutrina espírita já é um primeiro passo, que em outras existências, o segundo passo já vai ser mais fácil. É maravilhosa essa expectativa que ele deixa no nosso coração. Nós não vamos aprender tudo numa encarnação só. Há muito o que entender ainda para nós falarmos, eu aprendi essa doutrina. E ele dá um exemplo fantástico, porque ele fala, aquele que pode ser qualificado de verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral, mas esses são os que entendem e agem, que têm ações nos braços, que arregaçam as mangas, hein? Não é só o entendimento, não é? Então ele diz, o espírito já dominando a matéria tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem nele vibrar
os sentimentos, ele foi tocado no coração e a sua fé é inabalável. E olha o exemplo que ele dá. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas sons. E essa frase que ele diz agora vibra no nosso coração. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar desse horizonte limitado e sempre o consegue quando tem uma vontade firme, a vontade atributo do nosso espírito. Então é a vontade que nós temos que somar ao nosso entendimento. E o que fica aqui para nós, gente? O estudo e o trabalho, essa educação base que nós recebemos de Jesus, né? E quanto estudo nós temos nas obras de Kardec e nas obras subsidiárias do Emmanuel, do Chico, da Joana de Ângeles e do Divaldo, as obras de Humberto de Campos, tantas obras maravilhosas. Em cada obra que nós lemos, vai aumentando o nosso entendimento para a gente passar a agir. Não posso deixar de citar a Ivone do Amaral Pereira. E essa vivência no Espiritismo, a nossa frequência, o nosso trabalho na casa espírita está trazendo essa maturidade para nós, a prática da caridade. E no livro Verdade e Vida, o Emmanuel fala: a tarefa do mundo espiritual no seu relacionamento com os homens encarnados não é trazer conhecimentos, não é só trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas está nos ensinando a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma. Está iluminando a nossa marcha para a espiritualidade superior, iluminando a nossa marcha, porque tem uma multidão de espíritos se encaminhando para a angelitude. E nós temos que preparar o nosso coração para desenvolver a humildade e a bondade. São as últimas virtudes que nós vamos conseguir trabalhar em nós, porque são muito profundas. Quanto mais a gente entende, mais a gente vê a humildade que falta no nosso coração, né? Então, não há privilegiados na doutrina, em nenhuma religião. Todas estão recebendo o chamamento que está ao alcance dos seus discípulos. O que temos pela frente é estudo, esforço e aprendizado sempre, né? Então nós vamos compreendendo esses sinais de Deus para nós e nós vamos agradecer a Deus cada vez mais. A gratidão, ela cresce no nosso coração. As bênçãos que nós recebemos desde já em vida. E eu acho muito importante uma coisa que saiu assim. Quando eu vi isso, eu falei, não, eu vou falar da doutrina espírita e refletirmos em que grau de conhecimento nós já estamos. Porque em março de 2021, a Casa de Jesus Ceareiros, do Facebook, fez uma chamada para nós. Conta para a gente qual a lição mais importante que a doutrina espírita te ensinou. Gente, as respostas foram muito coerentes, né? A primeira coisa que te vem à cabeça quando você lembra de como você chegou na doutrina espírita e onde você já está.
né? Então, uma amiga falou: olha, nós estamos aqui para servir uns aos outros. Essa é a nossa lição de casa, que é amar os nossos irmãos. É o amor que cura os problemas da humanidade. Amor, tolerância, empatia, compaixão é o amor em ação. Vocês concordam? A compaixão é o amor em ação. É um desafio para o nosso coração adquirir essa tolerância, a empatia, a compaixão. É um desafio para o nosso coração. Outra irmã falou: nós estamos aqui de passagem para aprendermos a amar, nos curando com a ajuda de nosso Pai. A outra falou: a semeadura é livre, que a colheita é obrigatória. Olha que aprendizado que ela já teve na doutrina, né? Salta aos olhos esses ensinamentos da doutrina para nós, né? E a outra escreveu que Deus não pune ninguém. Se nós pensarmos numa única existência, pode parecer estranho, mas faz sentido quando nós entendemos que existem outras vidas que nós já vivemos, né? A outra falou que somos espíritos eternos, é um aprendizado, que a vida continua, que colhemos o que plantamos, que Deus não pune ninguém, Deus está sempre buscando nos curar. Uma amiga minha, olha que completa a resposta dela, que somos espíritos imortais, potencialmente perfeitos, com todas as oportunidades de aprendizado para o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. Só de ler isso, você já até sabe quem é, né? A outra falou que ninguém morre. Olha o que ela descobriu, que ninguém morre. Nós somos seres espirituais vivendo uma vida física para novas experiências. Que nós aprendemos, a outra pessoa falou, a ser resilientes, a usar o nosso livre-arbítrio. A outra falou a fé raciocinada, a transformação moral. Isso falou mais alto no coração dela, né? E uma moça falou assim: eu aprendi a ver a vida com outras concepções mais libertadoras, mais leve, até... Tem uma live aí sobre isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A outra falou: eu aprendi que fora da caridade não há salvação. Essa é a bandeira do Espiritismo, porque a ponte entre nós e Deus passa necessariamente pelo próximo. Isso é certo, gente. Coloca isso na cabeça, porque isso é certo. Para Jesus, a verdadeira caridade é a benevolência, é a indulgência e o perdão. Eu vou falar isso em todas as lives, porque isso vai clareando o nosso relacionamento com o próximo, né? Vai tornando o nosso relacionamento com o próximo mais saudável. Aí... a outra moça escreveu: Deus é bom e justo. Tudo que nós vivenciamos em prova ou expiação vem para o crescimento moral da criatura. A outra escreveu: a impermanência. Nada é por acaso. O universo está em constante transformação. As células do nosso corpo, tem célula no nosso corpo que em 72 horas ela é trocada, ela é renovada. Gente, isso é uma live para explicar isso, mas eu não vou entrar nesse campo porque eu não sou médica, né? Não julgar as pessoas, ser solidário ao próximo. E como nós vamos julgar quando nós vimos Jesus perdoando a mulher adúltera, apanhada em erro? Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram embora e nós também iríamos. Quem não tem pecado nessa vida, né? Então nós também iríamos. A outra falou: orai e vigiai. Atenção para os nossos pensamentos, para as nossas ações. E a Elza falou sobre isso.
Nós estamos servindo a Deus ou a Mamon? Fantástico, viu, Elza? Fantástico, não é? Então, nós temos aprendizados como a lição que o Ricardo falou no início de maio, a obediência e a resignação. Esse é um entendimento magnífico da doutrina espírita. Agora, toda essa explanação desses nossos irmãos, do que eles acharam, o que eles aprenderam, o que já fixaram da doutrina espírita, nós temos que melhorar o nosso relacionamento. Isso daí a gente já permite. A gente já se permite. Deixa eu ver, né, se alguém escreveu alguma coisa. Aí, eu vi aqui a Ângela Cristina Benvilacqua, difícil vivenciar. A gente não pode se cobrar, a gente tem que ter a consciência do bem que nos cabe fazer, Ângela, e seguir em frente. É assim que a gente vai se disciplinando, viu? Nájila, o Evangelho é a fonte do nosso entendimento, a nossa postura como espírita consciente na doutrina do aprendizado, porque Jesus nos faz reconhecer a existência do Criador e ensinar como nos dirigimos diretamente a Ele com confiança. E a Leninha falou, os bons espíritos não são meros seguidores, não são adeptos da doutrina espírita, eles possuem qualidades que os diferenciam dos demais indivíduos, pois se esforçam para ser bons cristãos. É toda uma disciplina que nós estamos aprendendo, né? E aí, a Cristine Pietro, ela falou, não há privilegiados. Humildade, pôr em prática, senão são palavras vazias. Perfeito, viu, Cristine? É isso mesmo. E há muitas maneiras de pôr em prática, até com bons pensamentos em relação a outra pessoa, nesse período que a gente não pode se aglomerar, não é? Quem poderá julgar se o outro está ou não colocando em prática? Só Deus. E mais um pouco para frente nós vamos falar sobre isso, né? Aí a Márcia Oliveira, ela fala, as obras do André Luiz, ao desvendar a vida no mundo espiritual, nos alertam sobre a necessidade de urgência na transformação moral, na importância de seguir Jesus. É isso mesmo, não é? Jesus tem pressa que a gente chegue. A Carla Pirro, o estudo, o conhecimento da doutrina são fundamentais, mas a prática, o amor ao próximo, a caridade, não pode ser apenas palavras. Nós viemos servir, nós vamos falar sobre isso tudo, né? O nosso aprendizado está em servir a Deus, ajudando e amando o nosso próximo. Carla, perfeito. Jesus veio servir. Quem somos nós para pensar diferente? E no livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma lição, chama Aproveitemos. Esse é o nosso momento. Aproveitemos, né? Jesus, com 12 companheiros, ele reformou o mundo. E agora nós somos muito. Cada vez que agimos de acordo com esse evangelho de amor, nós somos exemplos para as pessoas que nos cercam, para quem nos ouve, para quem nos assistem, para os nossos familiares, porque é dentro de casa o nosso principal trabalho. Eu espero que ninguém tenha dúvida quanto a isso. É dentro de casa que nós mostramos o que nós já reformamos, em que patamar nós estamos de aprendizado. Aí continua a lição do Emmanuel. Com 3 anos de apostolado, Jesus acendeu luzes para milênios e adiante, para os milênios que ainda virão.
Com uma pregação da montanha, ele inspirou milhões de almas para a vida eterna. E o Mahatma Gandhi falou que se perdesse os evangelhos, tudo que está no Sermão da Montanha, nos levaríamos a adquirir as virtudes necessárias para o nosso crescimento, né? A gente recuperaria tudo que está nos evangelhos. Jesus, curando alguns doentes, instituiu uma medicina espiritual para todos os centros da terra. Agora, de tudo isso que está no livro, nós somos testemunhas em condição de beneficiários. Em razão desse conhecimento, nós precisamos ouvir a própria consciência. O que nós fazemos das bagatelas do nosso caminho, nós estamos aproveitando essas oportunidades para fazer algo bom. Nós temos que ter essa consciência. Eu sempre trago Emmanuel e hoje eu trouxe a Joana de Ângeles. Porque esses ensinamentos, a Joana fala, são recursos preciosos para nós obtermos a cura espiritual de que todos nós carecemos. Olha o que ela fala, todos nós, ela está se incluindo, como eu estou me incluindo, de que todos nós carecemos. Enfermos da alma, doentes em processo de tratamento de longo curso, porque só agora nós estamos despertando para a realidade do nosso estado íntimo. Olha com que razão ela fala isso, né? Nós estamos encontrando no cristianismo redivivo a única terapêutica em condições de nos tornar sãos. E por que nós chegamos nessa doutrina maravilhosa? É Jesus quem diz, os sãos não precisam de médico, nós precisamos de médico, tá certo? Então, se a gente vai buscar as causas, se a gente penetra nas origens dos males que nos acometem, isso nos possibilita um trabalho de renovação de dentro para fora. Gente, eu adoro isso, que eu aprendi isso com a Leninha. A Leninha diz vivenciarmos o Evangelho. Não é ter conhecimento, mas vivenciar o Evangelho, né? Então, vamos cicatrizando os corações, feridas, que nasceram da nossa irresponsabilidade, do esquecimento das leis divinas, do abuso e da omissão. Não é isso, Leninha? De dentro para fora a renovação? Então o Espiritismo possui recursos que a Joana diz especiais, que nós completamos o nosso tratamento, porque vai curar as moléstias do corpo e da alma, mas principalmente da alma, a Joana fala, né? E ela cita a oração constante, a conversação edificante, olha, né? A água fluidificada, para a gente pedir para a espiritualidade fluidificar a água durante o nosso evangelho. Outro recurso que as pessoas conhecem, o passe, a troca energética, o reequilíbrio daquele ser humano, porque os problemas dele ele vai vencer, mas ele vai reequilibrado para enfrentar. E o trabalho com Jesus, dia 19, quarta-feira agora, houve uma live sobre o trabalho voluntário, está no YouTube, não é? E qual é o trabalho com Jesus? Todo trabalho voluntário é com Jesus. Não importa se você é atendente, se você distribui ficha, se você preenche ficha de quem está chegando, da banca, de montar e distribuir cesta básica, a montagem das lasanhas, todo trabalho é para Jesus. Não é para a casa espírita, você está trabalhando para Jesus. A casa espírita vai ter um poder maior
de comprar mais alimento, de promover mais ações sociais, né? Mas o trabalho seu é para Jesus, né? É a caridade nas suas mais diversas nuances. E a Joana fala, fantástico, nenhum mal consegue vencer no terreno reservado ao bem atuante. Você está trabalhando no bem, você vai se fortalecendo. A Kátia falou, existem pessoas que se espelham em nós e nós temos que ter consciência que os nossos exemplos estão nas ações e não nas palavras, nas nossas ações. Isso é muito sério, não é? Agora, tem uma reflexão também na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida. Cada dia, Jesus tem tolerância com as nossas dívidas, mas nós temos que ter interesse em levantar o padrão da vontade. Nós temos que ter disciplina no nosso uso pessoal e nos reeducarmos. Esse é o esforço de dentro para fora, é dentro de nós. Nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque Jesus é o nosso amigo generoso, mas somos nós que esquecemos os conselhos de Jesus, nós que adiamos a nossa iluminação interior, somos nós. Então, nesse conjunto de ensinamento da Boa Nova, do Evangelho, cada conceito de Jesus, ele vai falar diretamente para as situações que nós estamos vivenciando na vida. Ele vai falar para as dificuldades que nós vamos passando na vida. Isso é bárbaro, né? Aí tem uma coisa que eu estava falando numa live passada e o Marco Cairala, ele disse isso. Ele escreveu isso na minha reflexão. Jesus não estabelece uma linha divisória entre o templo e a oficina. Toda a terra é um altar de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. E por que uma reflexão? Por que nós naufragamos? Porque nós temos uma postura no centro espírita e nós abandonamos essa postura no caminho onde nós atuamos, mas não existe fronteira entre a casa espírita e o nosso trabalho do dia a dia, né? Por que nós erramos? Porque nós deixamos o interesse pessoal falar mais alto. O interesse pessoal está no centro do nosso egoísmo. Eu, sempre eu, sou eu sou eu, o mundo está girando ao meu redor. Não está. Ele não está girando ao seu redor. É isso que nós temos que excluir da nossa vida. Esse egoísmo, deixa o outro ser feliz, deixa o outro ter o que tem, deixa ele viver a vida dele, porque nós vamos dar conta a Deus da nossa vida, nós não vamos dar conta da vida do outro, né? Então Jesus espera que o evangelho que ele nos deixou, as lições que ele demonstrou com aquele amor que ele tinha, que ele tem e ele sempre vai ter por nós, e mais a prece, seja nossa cartilha escolar. Lembra do caminho suave que nós estudamos? Nós aprendemos a ler e a escrever naquela cartilha. E agora nós temos a cartilha do Evangelho e o recurso da prece para seguir. Olha, isso é bárbaro. Agora, temos distância aí pela frente, hein? Nós temos, porque para adquirir a verdade e a vida na sua significação integral, nós temos um caminho pela frente. Nós não vamos aprender tudo de uma vez, não é? Então fica ao discípulo do Cristo a adoração, o trabalho, a oração
e o esforço próprio, sem privilégios. Todos nós somos iguais perante Deus. Nós somos privilegiados, isso eu vou falar para vocês, porque nós somos criados por Deus. Deus está vendo todas as nossas necessidades na vida. Então, o nosso privilégio é ser filho de Deus. Mas uma coisa muito séria, uma reflexão muito séria aqui. O nosso vizinho é privilegiado, criado por Deus. O nosso inimigo é privilegiado, criado por Deus. O nosso chefe, o nosso subalterno. Todos são tão privilegiados nesse aspecto como nós. Se você tem uma cultura superior na vida física, é porque você veio para ajudar muita gente e teve todos os recursos de Deus necessários. Isso não te faz um privilegiado, não é? Somos privilegiados quando nós somos criados por Deus. Isso foi um privilégio, né? Mas você veio ajudar muita gente, é a tua tarefa, é diferente da tarefa de um outro ser humano. E nós não viemos em posição de ser servidos, viemos para servir. Jesus veio para servir, é isso que eu falei que eu iria dizer, né? Então a gente não pode menosprezar nenhum ser humano, porque nós viemos para servir. Porque um dia você pode estar internado e precisar de um sangue, que pode ter doado aquele sangue um mendigo, um pobre, um rico, um necessitado. Você pode precisar de uma doação de olhos, de rins, e uma pessoa que entregou a vida a Deus vai te propiciar, se houver compatibilidade. Então, nós precisamos uns dos outros na nossa vida. E a gente tem que ter conhecimento disso, né? A Vera Lúcia, ela fala, e se nós temos o conhecimento, temos a responsabilidade. Servir é 1000 vezes melhor do que ser servido. É perfeito, é isso mesmo, né? Eu acho que ficou bem claro todos esses exemplos de Kardec, de Emmanuel, de Chico. A Malu fala de dentro para fora, reconhecer em nós sentimentos adoecidos, transformando-os em sentimentos sadios, através do exercício do amor. É isso, não é, Malu? A gente tem que olhar para dentro de nós, não olhar para o outro, olhar para nós primeiro, né? Isso é sadio, isso é saudável. E a Nájila fala, não alegue defeito para deixar de servir, porque o trabalho é a bênção de Deus que suprime as nossas deficiências. A Márcia, ela fala, o Chico nos diz que quando temos dívida na retaguarda, mas continuamos trabalhando a serviço do próximo, a misericórdia divina manda adiar a execução da sentença de resgate, até que os méritos do devedor possam ser computados em seu benefício. Em relação a Deus, tem sempre um mas, tem sempre um tempo de espera, tem sempre acolhimento. É fantástico isso, Márcia. A Ângela Bevilacqua, com isso surge a necessidade de nos dedicarmos continuamente ao estudo, porque o estudo é uma bússola norteadora de mudanças imprescindíveis em nós, de modo a nos transformar em seres conscientes e elevados espiritualmente, né? Para nós fortalecermos o nosso desprendimento, nós temos necessidade de toda essa vivência e estudo. Quanto mais recebemos, mais temos que dar e ajudar os nossos irmãos. Difícil, a Cristine fala, difícil balancear a urgência da transformação com a paciência conosco mesmo. Mas eu falo para você, Cristine, nós temos o nosso ritmo. Nós não vamos conseguir adiantar o relógio do tempo. Eu espero ter tempo para ler essa lição que eu trouxe sobre isso, né?
Mas nós temos o nosso ritmo, minha querida, nós temos o nosso ritmo, nós temos o nosso tempo. A gente não consegue avançar o relógio do tempo. E um dia, Jesus está contando a parábola do bom samaritano, né? Ele viu uma pessoa caída na estrada, ele colocou um unguento na ferida, levou para uma posada, pediu a compreensão do dono para cuidar dele. Se você gastar, eu te reembolso na volta. E foi cumprir a sua jornada, que ele estava numa tarefa, ele foi cumprir em outra cidade e ele volta. E quando Jesus termina a parábola, um doutor da lei chega nele e falou: o que eu tenho que fazer para ser considerado um homem bom? E Jesus, com aquela paciência, ele falou: olha, vamos considerar umas situações. Você se considera mudo e um amigo seu querido vem e fala, advoga a tua causa numa necessidade. Imagina você cego por uma doença. E se a gente trazer para agora, com tantos carros na rua, imagina uma pessoa oferecer o braço para que você atravesse a rua com segurança. Imagina você desmaiar numa rua pública e uma pessoa chamar uma ambulância para você ser acolhido num hospital, ser tratado em tempo. Então, imagina você com uma moléstia contagiosa, como agora muita gente com Covid, algum amigo seu vencesse o preconceito e te levasse minutos de solidariedade. Imagina que você foi preso por engano e um irmão seu, vencendo todos os escrúpulos, foi testemunhar entendimento a você. Olha que bênção! Se você está precisando de pão no lar e um amigo te leva uma cesta básica, te inclui o nome numa religião que vai te oferecer uma cesta básica por vários meses até você conseguir um emprego. E Jesus pergunta para ele: então, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias que eu te passei? E aí o doutor da lei fala: aqueles que usassem de compreensão e misericórdia comigo. E Jesus responde para ele: então, segue adiante e faze também o mesmo. Essa aí é a responsabilidade do nosso entendimento, porque a solidariedade passa a ser um simples dever para nós, um simples dever, né? A Rosa Tambaci, ela fala estudo, transformação íntima e prática diária. A Maria Soares, ela fala: quando nos propomos a exercitar os ensinamentos de Jesus, vamos tendo uma luz em nossa vida. Ela nos surpreende de tanto que clareia. São os sinais da vida em si, como foi dito ali atrás, não é? Mas no livro Religião dos Espíritos tem uma lição chamada Doutrina Espírita. E o Emmanuel está tratando da questão 838, quando Kardec pergunta aos espíritos: toda a crença é respeitável? Muito importante, porque nós temos que respeitar todas as crenças. Não é? Cada um deles tem os seus seguidores que precisam daquela verdade que cada religião está trazendo. E os espíritos respondem para Kardec: toda a crença é respeitável quando ela é sincera e conduz à prática do bem. Aí o Emmanuel vai mostrar o que nós todos estamos vendo na doutrina. Toda crença é respeitável, mas se você buscou a doutrina espírita, não lhe negue fidelidade.
Toda religião é sublime, mas a doutrina espírita te explica os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. O Evangelho está cheio de exemplos de fenômenos mediúnicos. Aí o Emmanuel continua: toda religião é santa nas intenções, mas a doutrina espírita ela te guia na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia, mas a doutrina espírita ela te tira o medo do inferno, porque você aprende que o inferno ele subsiste na consciência culpada e aquele ser humano ainda vai ter oportunidade de se transformar e reparar o que fez. Então, nem o sofrimento da consciência culpada é eterno. Toda religião é conforto na morte, mas a doutrina espírita te descerra a continuidade da vida, a continuidade da alma. Olha, isso é lindo. Toda religião apregou o bem como preço do paraíso, mas a doutrina estabelece a caridade incondicional como um simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes, mas nós não exorcizamos, nós acolhemos. São espíritos doentes, são as próprias criaturas humanas já desencarnadas e que estão em outras faixas de evolução. Toda religião educa, mas a doutrina espírita te permite o livre exame, com um sentimento livre de dogmas. Kardec diz: a fé contempla a razão face a face. É isso que o Emmanuel está dizendo aqui. Toda religião fala de penas e fala de recompensas, mas a doutrina espírita, ela nos esclarece que nós colhemos de acordo com o que nós estamos lançando na vida. Que semente você está plantando é a semente que você está recebendo de volta. Isso. Não há privilégios na justiça divina. Foi isso que eu dei o exemplo de que nós não somos privilegiados, que o nosso único privilégio é termos sido criados por Deus. Não é? Toda religião está erguida em princípios nobres, mesmo religiões de outros continentes, mesmo que a gente estranhe essas religiões, né? Elas guardam a essência cristã, mas a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. E aqui eu quero citar uma palestra do Arthur Valadares, e ele fala: Jesus é a porta, Kardec é a chave. É uma palestra maravilhosa, eu recomendo. Né? Então, como a doutrina espírita é liberalidade e entendimento, ela não é obrigada a se misturar com aventuras marginais e com exotismos, porque nós vamos fugir dos impositivos da fraternidade que nós veiculamos. Isso é muito sério, né? Então, o Emmanuel fala: dignifica a doutrina que te consola e liberta, vigia a pureza e vigia a simplicidade, para não colaborar nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. E agora, o Emmanuel é taxativo conosco, hein? Nós somos espíritas, não é? Então o Emmanuel fala: espírita deve ser o seu caráter, mesmo que você esteja se reajustando porque cometeu um erro, caiu. Espírita deve ser a sua conduta, mesmo que estejas em duras experiências na vida. Espírita deve ser o nome do teu nome, mesmo que você esteja respirando. Aflitivos combates contigo mesmo. Olha, eu vou repetir. Espírita deve ser o seu caráter. Espírita deve ser a sua conduta. Espírita deve ser o nome do teu nome.
Mesmo que você tenha falido, você tem que manter essa consciência espírita, porque ele completa, né? Doutrina espírita deve ser o claro objetivo da sua instituição, mesmo que faltem as passageiras honrarias terrestres. Doutrina espírita é a doutrina do Cristo, e a doutrina do Cristo é o aperfeiçoamento moral em todos os mundos. É isso que nós temos que aprender, vivenciar e aplicar na nossa vida. E o Emmanuel termina falando: guarda a doutrina espírita na tua existência. É a tua responsabilidade mais alta, porque um dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Jesus não disse: muito será pedido a quem muito houver sido dado? E nós estamos recebendo muito, muito mesmo, né? E tem até uma lição aqui que eu vou pular, porque eu quero contar para vocês a visão do Eurípides. O Eurípides deitou para dormir, ele já era um apóstolo da mediunidade em Sacramento. Ele deita para dormir e ele se sentiu saindo do corpo e subindo. Chegou num momento, ele quis voltar e ele não conseguiu. Aí ele viu que havia uma vontade mais forte dominando a vontade dele, né? E ele viajou, até que ele chegou numa campina verdejante. Ele viu uma formosa paisagem e longe, um pouco longe dele, ele avistou um homem que meditava, envolvido em doce luz. Ele ficou magnetizado e ele foi de encontro àquele homem. Chegou num ponto em que ele não pôde avançar mais e ele parou. Mas aí ele ficou trêmulo. Ele olha, ele não consegue conter a alegria. Aquele homem era Jesus. Ele abaixou a cabeça. Aquela honra era imprevista. E ele ficou em silêncio. Ele não conseguia voltar e não conseguia ir adiante. E ele começou a lembrar das lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas a Jesus nas artes. Ele pensou nas mensagens de Jesus ecoando há mais de 20 séculos, né? E ele ficou ofuscado, aquilo era forte demais para ele. Ele começa a chorar. E aí ele ergue os olhos e ele viu que Jesus chorava. Ele falou: o que eu posso fazer para consolar? Olha, o pensamento cristão dele, consolar Jesus, aquele amigo sublime. Ele queria avançar e se jogar nos pés de Jesus, mas ele não conseguia. Ele estava chumbado no solo. E aí ele começou a lembrar os tormentos que Jesus passou. Até hoje, algumas pessoas que não compreendem, né, que não pensam em se reformar com tudo que ele nos deixou, né? Aí ele pergunta para Jesus: Senhor, por que choras? E Jesus não respondeu. E ele falou: será que Jesus está me ouvindo? Aí ele pergunta de novo: choras pelos descrentes do mundo? E Jesus viu que agora Jesus olhava para ele, aquele olhar maravilhoso de Jesus, e fala para ele naquela voz dulcíssima: ah, meu filho, eu não choro pelos descrentes do mundo, aos quais nós devemos amor. Eu choro por todos aqueles que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eu falo para vocês que, igual a nós, o Eurípides sentiu
como se ele caísse numa sombra, e ele desceu, e acordou no corpo físico, aquela lembrança daqueles instantes que ele viveu. Ele levantou, era madrugada e ele nunca dormiu mais. E a história da morte dele. E todos sabem que ele morreu na gripe espanhola. Mas nós sabemos que o Eurípides em Sacramento está fazendo um trabalho fantástico da espiritualidade, né? Na educação do espírito. Isso exige de nós, né? Muito entendimento e aprendizado, muita responsabilidade para com as outras pessoas. Eu vou verificar aqui. Se alguém escreveu alguma coisa. A Ângela falou, eu choro pela incompreensão. Gente, esse momento do Eurípides é maravilhoso, né? A Márcia Oliveira, ela fala a grande lição para a nossa vida, de que vale acreditarmos na continuidade da vida após a morte, se essa crença não nos tornar mais fraternos, mais benevolentes, mais amorosos com o nosso próximo, né? Então, nós estamos, gente, preparando o nosso futuro. E eu vou falar para vocês, não é tudo dor, não. Existe uma comunicação aos trabalhadores de João Evangelista. Se eu passar uns minutinhos, vocês me perdoem. E ele fala, o João Evangelista, aos obreiros, eu venho a vós, meus amigos, que são os proletários do sofrimento, eu venho vos salvar, bravos e dignos obreiros, em nome da caridade e do amor. Vocês são os bem-amados de Jesus e eu fui amigo. Então vamos se confortar na crença espírita, como eu me confortei no seio do enviado divino. Obreiros, sois os eleitos do caminho da prova. Vocês caminham com os pés sangrentos e o coração desencorajado. Mas esperai, irmãos, porque toda dificuldade traz consigo o seu salário. Toda jornada laboriosa tem a sua noite de repouso. Crede no futuro que será a vossa recompensa. Meus amigos, a vida é a jornada da eternidade. Cumpre bravamente o vosso trabalho, não sonha com o repouso impossível, não avanceis a hora do relógio dos tempos. Tudo vem a propósito, a recompensa à coragem e a bênção ao coração emocionado que se confia à justiça eterna. Sede espíritas, vocês vão se tornar fortes e pacientes, porque vocês já estão aprendendo que as provas são uma garantia segura de progresso. Essas provas vão abrir a entrada de moradas felizes, onde bendireis o sofrimento, que dela terão aberto o acesso. A vós, meus trabalhadores e amigos, as minhas bênçãos, assisto às suas reuniões, porque sois bem amados daquele que foi João Evangelista. João Evangelista. Gente, e ainda, no livro Missionários da Luz, só para a gente encerrar, toda edificação da alma requer disciplina, educação, esforço e perseverança, luz divina para a qual é preciso conservar o pavio do amor cristão, o azeite da boa vontade pura. O pavio e o azeite está dentro de nós, na nossa vontade, para nós conseguirmos edificar a nossa alma.
Ai, eu ainda tinha mais coisa e eu vou ter que parar. Que Jesus abençoe a todos nós a crescermos nessa reflexão. Eu nem vou ler se existe mais um comentário. Eu tenho certeza que se tem mais comentários aí, foi excelente. O posicionamento de vocês foi excelente. Uma boa semana. Um bom final de outono para vocês, Jesus no nosso coração. Que assim seja. Um bom domingo a todos.